Amém, irmãos? Amém, irmãos e irmãs, boa noite. Amém. Boa noite também para você que vai estar ouvindo, ouvindo essa mensagem posteriormente. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, graças ao Senhor por mais uma reunião da palavra. Eu queria chamar os irmãos, encorajar, Não sei se está aparecendo o título aí, hein? Nós, graças ao Senhor, estamos vendo a epístola de Pedro, Na verdade, hoje, recentemente, estamos vendo Gálatas, mas ainda estamos ruminando, a epístola de Pedro, amém? E nós chegamos na mensagem 21, amém? E que tem como título aqui o alimento diário. É bom a gente ver o tema, Aliás, é bom ver o tema também, do semestre, fala a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Vamos falar junto, irmãos? A palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. E o título desse alimento diário é a palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas. Vamos falar também o título desse alimento diário? A palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas. Louvado seja o Senhor. E agora também, o título dessa semana fala, não, é a mensagem 21, amém, irmãos? Mas aqui é a semana 1, Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Vamos falar junto de novo? Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós, graças ao Senhor que nós chegamos nessa mensagem 21, Que tem esse título, Não estranheis o fogo que surge no meio de vós. Irmãos, essa mensagem é muito rica, Como tem sido todas as mensagens, na verdade. Mas essa semana é uma palavra que, por um lado, nos expõe, não é verdade? Quem que foi exposto essa semana? Creio que todos nós fomos, Mas também é uma palavra que nos encoraja, irmãos. Certo? O Deus, ele tem um propósito, Que, como fala aqui no título, fala assim, a palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas. Irmão, nós estamos nesse mundo, E sabemos que tem muitas trevas. Mas o Senhor nos chamou. Nós cantamos um hino e fala, Deus me chamando está, O Senhor nos chamou, irmãos. Amém. Quem aqui foi chamado diz amém? Amém. Eu fui chamado. Fala para o irmão do seu lado aí, eu fui chamado. Amém. Glória a Deus, Nós fomos chamados, irmão. Sabe, isso é importante, sabe por quê? Nós não viemos aqui de intruso. O Senhor nos chamou. Deus é um Deus muito educado, muito, graças ao Senhor. E essa semana, irmãos, na verdade, nós vimos o capítulo, no capítulo 4, de Pedro. Eu queria encorajar os irmãos aqui, de nós abrirmos aqui, porque são muitos versículos. Na verdade, são dois contextos, O capítulo 4, versículo do 12 ao 19, e o capítulo 5, do 1 ao 14. Amém? Não sei se vai dar para a gente ver muitas coisas, muitos versículos, mas, pelo menos, gostaria de compartilhar com os irmãos, o que o Senhor nos colocou essa porção. E eu queria chamar os irmãos para nós lermos esse primeiro contexto aqui, amém? Apesar que vai gastar um pouco de tempo, mas para a gente ter o contexto aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19, amém? 1 Pedro 4, 12, amém? 1 Pedro 4, versículo 12. Ó Senhor Jesus, amém? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Amém? O outro versículo. Pode seguir, irmãos. Sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vamos ler de novo o versículo 19, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente leu o contexto aqui só para a gente ganhar, né, todos os versículos aqui e ver esse contexto. Aqui o subtítulo fala assim: o sofremos por Cristo é privilégio glorioso. Amém? O sofrer por Cristo, vamos falar junto? O sofremos por Cristo é privilégio glorioso. Esse aqui é o subtítulo da Bíblia, né, irmãos? Sabemos que originalmente a Bíblia é os versículos diretos. Mas aqui, irmãos, essa palavra dessa semana, né, ela fala sobre esse título que nós vimos, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Irmãos, o Carlos compartilhou conosco a semana passada, né, dentro também desse encargo, e essa semana o Senhor também veio nos mostrar sobre esse aspecto, né, de que nós precisamos passar por provações. Né? Quando fala em provações, ninguém quer passar, né? Quem quer passar por provações? Mas só que é necessário, né? É ou não é verdade? E eu estava lembrando, mas por que nós vamos passar por provações, irmão? Nós sabemos que Deus, Ele quer nos trabalhar em nós, irmão. O Senhor, quando nós cremos, o Senhor já ganhou o nosso espírito. Né? Você já creu no Senhor? Amém. Quem creu no Senhor já ganhou a vida de Deus para dentro do seu espírito. Então, por exemplo, nós somos compostos de 3 partes, né? O homem é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, Deus quer salvar as 3 partes, né? Eu não vou ler aqui, mas, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23 fala que Deus, Ele quer ganhar as 3 partes. Depois, se você não conhece esse versículo, vai lá e vê esse versículo, né? Então, são 3 partes, irmão. Então, Deus, quando criou o homem, Ele criou para o homem ser totalmente preenchido com Ele. Certo? Essa é a vontade de Deus. Né? Então, graças ao Senhor. E essa questão das provações, irmão, foi falado essa semana, assim, a gente sabe que usou o exemplo do ouro, dos metais, né, preciosos, principalmente o ouro, né? Tem a prata e tal. Mas o ouro, vamos fixar aqui na questão do ouro. Então, irmãos, o ouro, você encontra ele na natureza, mas ele não está purificado. Certo? Então, ele precisa passar por um processo. Irmãos, você é mais do que ouro. Né? Fala para o irmão do seu lado aí: irmão, você vale mais que ouro. Amém. Irmãos, é isso mesmo. Nós valemos mais que ouro, irmão. Porque nós somos para Deus. Então, graças ao Senhor. Então, aqui, esse versículo, eu queria ler mais um versículo aqui de Pedro, mas voltar um pouco no início aqui da Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, amém? Capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro. Amém? Capítulo 1, versículo 6, amém? Senhor Jesus. Amém? Quem achou, vamos ler junto? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O 7 também, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor
glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então aqui fala no versículo 6, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, irmãos. Irmãos, é por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, se necessário. Estava vendo, quem não viu, né, o tutorial, o André compartilhando, ele até falou que é necessário. Às vezes nós perguntamos, será que é necessário? Aí ele mesmo afirmou, não, ele crê que é necessário, a experiência dele, né? Então, eu também creio que é necessário. É ou não é verdade, irmão? Mas nós não queremos passar por sofrimento, mas é necessário. Então, por exemplo, aqui, depois ele continua, né, no 7, fala assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, amém? Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Amém? A nossa fé é mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui fala que para que uma vez confirmado o valor da nossa fé. Irmãos, esses dias nós temos visto, né, o Pedro compartilhado sobre a questão da fé. Nós até desfrutamos da imersão hoje, né, que Deus não nos chamou para andar pela lei. Né, irmãos? A lei foi necessária, certo, irmão? Quando nós falamos da lei, não significa que a lei foi dada por Deus. Foi ou não foi? Foi dada por Deus. Mas a lei foi dada para guardar o povo de Deus até que viesse a fé. Amém? Mas a fé já veio. Cristo já veio. Então, irmãos, a lei foi dada para guardar o povo de Deus. E o interessante, né, que abrindo um parênteses aqui, por que Deus deu a fé, né? Deu a lei? Irmãos, imagina, a única nação que Deus, podemos dizer, contou no Antigo Testamento, separou, foi a nação de Israel. E o Senhor deu a lei para eles. Aí, eu estava ganhando assim, claro que meus irmãos podem ganhar muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu ganhei, tipo assim, irmãos, eles não eram igual às outras nações. Né? A lei foi dada para eles, para distinguir também. Por exemplo, a lei era exclusiva para eles, porque até em Deuteronômio, se não me engano, fala que Deus queria um povo exclusivamente para Ele. Irmãos, nós não somos de qualquer um, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Certo? É diferente, tá vendo? Nós estamos no mundo. Porque nós somos, né, nós estamos aqui, passando a nossa vida humana aqui nesse período, mas nós não somos daqui. Né? Nós somos peregrinos nessa terra. Né? Essa visão precisa nos governar, irmãos, porque, por exemplo, nós estamos vivendo uma vida de equilíbrio, né? Por exemplo, nós estamos aqui, nós precisamos trabalhar, estudar, né? Hoje quem viu a live também ali, viu a questão da capacidade humana, foi falado muito isso. Não é capacidade humana, irmãos, mas nós precisamos estudar, trabalhar. Por exemplo, os adolescentes, né, que estão aqui, os jovens que estão estudando, fazendo faculdade, irmão, isso é necessário. Não quer dizer que nós não precisamos nos capacitar humanamente falando, mas só que para Deus não quer usar a capacidade humana. É diferente, Deus quer nos usar em ressurreição. Né? Não pense que o que você vai aprender hoje, Deus não vai usar. Se você depender do que você aprender hoje somente, você vai ser, né? Você não vai conseguir, Deus não vai conseguir te usar. Deus vai, pelo contrário, vai nos mostrar, né, que não é pela capacidade humana, mas nós precisamos ser aperfeiçoados, irmão. Então, o ouro, né, ele é algo, hoje é um metal muito valioso, né, irmãos? Muito valioso. Mas ele precisa passar por processo de purificação. Então, louvado seja o Senhor, que esse é o coração de Deus, irmão. Eu queria ler outro versículo aqui. 1 Pedro 1,9. Amém? 1 Pedro 1,9. Voltando aqui ao início, né, da primeira carta de Pedro. Fala assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Chamar os irmãos para nós lermos juntos, amém? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Eu queria pedir aos irmãos que, se possível, aqui, colocar a versão King James também.
esse versículo da King James, amém? Eu não estou com ele aqui, né? Vou, se possível, aqui esperar os irmãos colocar. Esse versículo na King James também fala quase a mesma coisa, irmão, mas mostra um aspecto importante. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém? Colocou aí? Amém. Lê para mim, irmãos, por favor, quem tiver. Amém. Parece, fala a mesma coisa, não é? Mas tem umas palavrinhas-chave aí. Eu queria só a parte, porque não está aparecendo para mim aqui, amém? Mas o finalzinho fala assim, a salvação de todo vosso ser. Está vendo, irmãos? É o objetivo de Deus, irmão, salvar todo o nosso ser. Por isso que é importante nós cuidarmos das 3 partes. Por exemplo, às vezes a gente, muito espiritual, cuida só do espírito, né? Mas, irmãos, Deus quer ganhar as 3 partes. O corpo, a alma e o espírito. Aliás, vou começar com o espírito, né? O espírito, a alma e o corpo. Então, o espírito é a primeira parte que Deus ganha em nós, irmão. Mas a alma nossa é a nossa personalidade. É o nosso ser, por exemplo. Parte do nosso ser. Irmão, fala assim, é a nossa personalidade. Por exemplo, você não consegue conhecer uma pessoa até que você começa a conviver com ela. Né? Então, é algo que você não vê. O corpo você vê. Né? Mas a alma e o espírito você não vê. Então, Deus está trabalhando agora na nossa alma. Irmão, sabe por quê? Porque Deus quer nos dar o galardão. Certo? Então, louvado seja o Senhor. Eu coloquei um ponto aqui no início, irmão. Fala assim, ó. Por que Deus quer ganhar a nossa alma? É porque a nossa alma carrega algo ainda da velha criação. Né, irmãos? Isso foi falado também no tutorial que eu vi. Então, por exemplo, a alma, nós sabemos que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para que ele recebesse Deus. Né? Nós sabemos que Deus colocou o homem no jardim do Éden, né? E falou para ele comer das árvores e da árvore da vida. Mas ordenou para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem tivesse obedecido, que eu não preciso gastar muito tempo nesse sentido, que nós ouvimos muitas mensagens, mas se o homem tivesse escolhido a árvore da vida, irmão, Deus tinha cumprido o seu propósito. Mas porque o homem escolheu, né, ele tinha livre-arbítrio, ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi enganado, na verdade, né? Adão e Eva, né? A gente fala só Eva, mas os dois estavam juntos, né? Então, irmãos, aí o pecado entrou e arruinou o homem, né? Então, Deus teve que afastar ele do jardim do Éden, porque se ele comesse, acho que o irmão falou isso na última mensagem, se ele comesse da árvore da vida, depois que tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia viver eternamente no pecado. Então, por isso que Deus disciplinou, certo? Mas Deus tem o controle de tudo, irmãos. Então, graças ao Senhor que Deus não desiste do homem, né? Aí já passou muito tempo, tudo, mas nós estamos aqui hoje, irmãos. Né? Às vezes você pode pensar que Deus não te abandonou, né? Às vezes pode estar passando por momentos de muita tribulação, mas Deus não nos abandona, irmão. Embora o homem caiu, Deus não desistiu. Nós estávamos cantando um dos hinos aqui, ó, fala assim, fala de nós perseverarmos até o fim. Certo? Nós estamos numa carreira, nós estamos correndo uma carreira, irmão. Cada dia é precioso. Né? Muitos pararam, mas muitos já pararam e voltaram. Alguns já voltaram. Mas, irmão, nós precisamos perseverar até o fim, que Deus quer completar essa salvação. Aqui eu queria avançar um pouco mais aqui, né? Senhor Jesus, eu queria só falar algo aqui, irmão, que Deus, Ele nos prova. Mas não é para nos reprovar, certo? Mas para nos aprovar. Às vezes, né, isso fala dentro da questão de Pedro mesmo, de Hebreus também fala. Irmãos, Deus às vezes nos prova, não é com a intenção de nos castigar. Deus quer nos aprovar, né? Suponhamos que o ouro, ele é um material, ele não tem vida, né? Mas se ele pudesse falar a temperatura que ele passar, ele ia reclamar, não é verdade? Irmãos, quando nós passamos pelas tribulações, não é fácil. Mas o Senhor tem nos dado a palavra, irmão. Porque nós sabemos que não é algo prazeroso você passar por aflições, sofrimento, mas é necessário. Então, por isso que Deus não quer nos castigar. Embora os irmãos ouviram isso, irmãos, Deus não quer nos castigar, Deus quer nos provar e aprovar.
Lembra disso. Porque se você pensar que Deus está te castigando, você vai até desanimar, mas Deus está nos provando. Irmão, você está sendo provado. Eu estou sendo provado. Porque Deus quer nos aprovar. O irmão Pedro, na mensagem essa última mensagem, ele falou algo interessante, irmãos, que, por exemplo, sabemos que ele foi engenheiro, né? E ele também foi professor na universidade. Ele falou isso na última mensagem. E às vezes dá uma matéria, igual eu creio que os irmãos viram, aí ele pergunta assim para os alunos, vocês entenderam? Pai, entendemos. Entendemos. Na escola é assim, né? Estou vendo algumas professoras aqui, vocês entenderam? Entendemos. Mas na hora da prática, aí ele dava a prática, né? Então ele dava um teorema lá e tentavam resolver. Aí ele via que alguns não estavam conseguindo, irmão. Sabe por quê? Porque a prática é mais difícil, né? Falar que entender é fácil, mas na prática não é fácil. Então isso mostra que aí ele dava o teste, certo? O teste era a prova de que você aprendeu, é ou não é? Essa semana, não sei todos aqui, mas a Micaela, minha filha, estava passando por prova, né? Prova é um teste, né? Então, por exemplo, se você estudou, preparou, quando chegar a hora da prova, você vai estar tranquilo, porque você estudou, vai ser provado. Mas é claro que a gente fica com medo, né? Temeroso, né? Mas se você dedicou, certamente você vai fazer uma boa prova. Então, irmãos, o objetivo ali é o quê? É provar, certo? O professor não está dando um castigo para você, ele está provando você, se você aprendeu. E então, isso é importante nós ganharmos isso, irmão, porque os testes vêm, irmão, né, na nossa vida cristã. Mas, às vezes, nós somos reprovados. Mas Deus, Ele quer nos aprovar. Amém? Lembre-se disso, né? Louvado seja o Senhor. Uma outra coisa, irmão, que a nossa alma, ela precisa da transformação. Né? Como nós vimos aqui, que ela carrega a velha criação. Mas dentro de nós, irmão, tem a nova criação. Fala assim, fala para você mesmo, eu tenho a nova criação. Amém. Cristo está em mim. Amém. Graças ao Senhor, irmão, nós temos, o novo homem está em nós, dentro de nós. Cristo está dentro de nós. Então agora, irmãos, o Senhor, Ele quer nos purificar, não é verdade? Eu queria ler um outro versículo aqui, em 1 Pedro 1, nós lemos esse versículo, né? Que fala de Pedro, até eu coloquei aqui, mas nós lemos esse versículo, que Pedro, irmãos, ele foi alguém que foi muito provado pelo Senhor, certo? Por exemplo, aqui eu nem anotei os versículos, mas nós sabemos que Pedro ele era uma pessoa muito rápida, certo? Impulsiva. Então, por exemplo, teve uma experiência lá que o senhor, eles chegaram lá, os que cobravam imposto, perguntou para ele, Pedro, o mestre paga imposto? Aí ele respondeu rapidamente, sim, paga. Às vezes nós não somos assim. Às vezes as pessoas fazem pergunta para nós somos muito rápidos em responder. Mas às vezes nós sofremos por isso. Então Pedro ele passou por esse momento aí de sofrimento, porque o senhor perguntou para ele, né, quem pagava o imposto, se o imposto era cobrado dos filhos ou dos outros, né? Então ele era o filho. Ele era o filho de Deus, irmão. E o imposto era para o templo. Então ele não poderia pagar imposto. Mas ele falou assim, mas para que, né, não escandalizemos, vai lá, vai pescar, né, com a vara. Pedro está acostumado a pescar com a rede, mas mandou ele pescar com vara, irmão. Imagina o sofrimento que Pedro passou, irmão. Por exemplo, ele não sabia quando é que um peixe iria no anzol, né? E nem sabia se o peixe que iria lá ia ter o estátua dentro dele. Então, isso mostra que passou por um momento de sofrimento. Certo, então? Então, irmão, nós precisamos aprender a depender do Senhor, irmão. Né? Por exemplo, nós não andamos por lógica, né? Não devemos andar por lógica. Embora, às vezes, nós usamos muita lógica, mas Deus quer que nós usemos o Espírito, irmão. O Espírito da fé. Amém? Senhor Jesus. Então, louvado seja o Senhor. E outra coisa muito importante, irmãos, é a questão da palavra. Né? No nosso ser tem impureza. Mas Deus também tem nos dado a palavra. Amém? Quem tem desfrutado da palavra? Amém. Da palavra profética? Né? Cada semana o Senhor tem nos dado a palavra profética, que é essa palavra que nos dá direção. Certo? E graças ao Senhor por isso, irmãos, que nós não estamos, como nós vimos nesse livro aqui, ó,
o alimento diário, que tem o título aqui, né? Fala, a palavra profética é uma candeia que brilha nas trevas. Então, irmão, nós estamos no meio das trevas, mas nós não estamos no escuro. Nós não estamos na escuridão. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Graças ao Senhor. Então, irmãos, isso é muito importante, porque foi dado o exemplo, por exemplo, nós vimos aqui os irmãos nos levando a fazer a imersão, aqui na reunião. Mas a imersão nós podemos desfrutar em todo lugar, irmão. Né? No trabalho, né? Não quer dizer que você vai ficar parando o seu trabalho, mas no momento lá você pode ver um ponto da imersão, não pode? Então, a palavra, ela nos traz luz, irmão. E essa palavra nos dá uma direção. Então, Deus tem esse aspecto, né? Por um lado, Ele quer nos purificar, mas, por outro lado, Ele nos dá a palavra. Louvado seja o Senhor. Com relação a um exemplo que nos deu essa semana, foi de Jó. Né? Nós sabemos que no alimento diário falou de Jó, que nós não devemos julgar os irmãos. Às vezes, irmãos, os irmãos estão passando por sofrimento, e às vezes nós, no interior, às vezes nós julgamos, né? Ah, esse irmão deve ter feito alguma coisa errada, né? O Jó teve essa experiência. Os 3 amigos dele falaram assim, não, você deve ter feito alguma coisa, né? Eu não vou ler aqui o versículo, mas mais ou menos isso. Irmãos, mas né, Deus não queria, não é nesse sentido. Deus queria trabalhar em Jó. Porque ele tinha um ego muito forte, e nós também temos. É ou não é verdade? E, às vezes, isso é revelado quando vem a alta temperatura. Se você for analisar o ouro, quando ele está sendo purificado, né, na medida que vai ser purificado, as sujeiras sobem. Aí o ourives pode tirar a sujeira, né? Na medida que vai aumentando a temperatura, mais sujeira sobe. Até o ponto de purificar bastante o ouro. Certo? Mas a nossa fé, irmãos, vale mais do que o ouro. Né? Nós hoje estamos sendo trabalhados para reinar com o Senhor. Para entrar no reino que há de vir. Quem quer entrar no mundo que há de vir? Irmão, creio que todos nós queremos. Nós cantamos um hino também aqui que fala assim, muitos querem entrar no reino, mas poucos querem sofrer, né? Não é isso, mais ou menos? Muitos querem com ele a honra, mas poucos sofrer. Então, irmãos, nós queremos reinar com o Senhor, mas nós também devemos perceber que Deus quer trabalhar em nós. Então, aqui eu não vou entrar muito em detalhe de Jó, mas eu queria ler uma parte de Jó aqui, que mostra que Deus, Ele conseguiu trabalhar nele, né? Vamos ler aqui Jó 42, amém? Do 1 ao 6. Jó 42, amém? Nosso Senhor Jesus. Jó 42, versículo 1 ao 6, fala assim. Então respondeu Jó, amém? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas demais, maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu te falarei. E eu falarei. E eu te perguntarei. E tu me ensinarás. O 5, vamos ler o 5 junto, forte? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos ler de novo o 5 e o 6. Eu te conhecia. No pó e na cinza. Amém? Então, Jó aqui no final, depois de muita opinião, muita justificativa de Jó, opinião dos seus amigos, ele falou assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, então Jó, ele sofreu ali pelas tudo que passou, irmãos. Embora ele murmurou muitas vezes, mas no final Deus trabalhou nele. Principalmente o versículo 6, que fala aqui, que ele fala assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Irmãos, na verdade, nós não conhecemos a nós mesmos ainda, né? Então, às vezes, as provações, os testes vêm para provar, para expor o que está no nosso coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Um irmão colocou um versículo essa semana, eu achei assim, eu fiquei ponderando esse versículo. Irmãos, Deus, Ele nos tirou do mundo e nos colocou na igreja, na vida da igreja. É como se fosse aquele ouro que estava lá, né? Mas aí pegou e ele começou a trabalhar. Então aqui tem um texto em 1 Timóteo, fala que nós fomos colocados na casa de Deus aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Amém. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, amém? Senhor Jesus, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ler de novo esse versículo, irmão? Forte. Para que... que é a igreja. Amém. E baluarte da verdade. Louvado seja o Senhor. Coluna e baluarte da verdade. Essa palavra baluarte pode colocar também como base da verdade. Base da verdade. Irmão, você não está em qualquer lugar. Você está num lugar onde Deus pode trabalhar a verdade em nós. Deus pode trabalhar a verdade em mim. Então, isso tudo é um processo, né, que Deus está fazendo. Irmãos, então isso é muito importante, irmão. Nós sabemos que nós estamos no lugar que Deus escolheu. Né? Muitos têm deixado a vida da igreja, irmão. Alguns, né? Não vou falar muitos. Infelizmente, deixaram a vida da igreja por falar negativo. De pessoas que foram enganadas por inimigo. Né, irmãos? Mas graças ao Senhor que nós estamos querendo perseverar. Porque, irmãos, para onde iremos nós, né? Só o Senhor tem, Pedro falou, só tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, a vida da igreja, né, graças ao Senhor, hoje o Senhor tem mostrado para nós, irmão, que é um lugar onde Deus pode nos transformar. Irmãos, por exemplo, nós estamos aqui, nós temos defeito, não temos? Por exemplo, quem aqui não errou hoje, em alguma situação? Nós erramos. Mas, irmão, nós temos que saber que nós estamos sendo trabalhados por Deus. Né, dia a dia. Então, por exemplo, até mesmo o Senhor está aperfeiçoando, usando todos os meios para nos transformar, irmãos. Né, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, ó, na reunião, mas tem irmãos servindo, não tem? Lá na segurança, olhando os carros lá, né? Segurança, aliás, né? Na recepção. Irmãos estão servindo na salinha. E às vezes, irmãos, o nosso caráter, né? O nosso gênio tem as dificuldades de estar junto com os irmãos, mas o nosso caminho é estar junto com os irmãos. Né? É igual aqueles poucos espinhos, né? Aquela história que tem espinho, mas se você afastar, lá, essa história mostra que os poucos espinhos estavam lá se machucando um ao outro, eles afastaram. Mas por causa do inverno, por viver isoladamente, eles começaram a morrer, aí eles voltou a unir. Então tiveram que suportar o espinho um do outro. Nós estamos aqui, e nós passamos por dificuldade, mas nós estamos juntos, sendo perseverando, irmão. Né? Hoje, por exemplo, tem um grupo de irmãos em Divinópolis, né? Foram lá pregar o evangelho, fazer o vem ver. Irmãos, tudo isso traz sofrimento em certo sentido, mas também traz muita glória. Né? Eu, por exemplo, vou adiantar aqui, né? Semana passada, nós tivemos casa de adolescentes. Aqui está Una. Quem participou da casa de adolescente? Amém. Graças ao Senhor, irmãos, a ferramenta que o Senhor tem usado, uma delas, tá? Não só é a casa de adolescente, mas é uma das ferramentas. Então, por exemplo, sair para pregar o evangelho, posso orar por você? É fácil, irmãos. Quando você vai sair, o Pedro falou nessa mensagem, compartilhando, que às vezes marcava uma reunião de pregação do evangelho, dava até frio na barriga, né? Às vezes estamos pregando pouco o evangelho, irmão, mas na medida que nós vamos praticando, nós vamos sendo aperfeiçoados. Então, a casa de adolescente tem propiciado esse momento, né? Para os adolescentes serem aperfeiçoados. Mas não é só a casa de adolescente, isso é todo dia. Mas pelo menos de 15 em 15 dias nós temos estado aqui,
Louvado seja o Senhor. E não só tem envolvido os adolescentes, mas tem envolvido também os intendentes. Né? Tem servido, irmãos. Graças ao Senhor, os irmãos dispondo com o seu carro para sair com os adolescentes. Todos têm a oportunidade de servir. Isso tudo é aperfeiçoamento para nós sermos aprovados. Somos provados? Em alguns momentos somos, mas o Senhor tem trabalhado, irmãos. E graças ao Senhor. Aqui eu queria avançar aqui, né, por causa do tempo. Nós, irmãos, por que Deus nos disciplina? Tem um texto muito importante que nós vimos em Hebreus, irmãos. Queria ler aqui com os irmãos, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 4, amém? Amém? Senhor Jesus, não achei que ainda. Hebreus 12, versículo 4, amém? Vou ler a partir do 1, do 4, por causa que é um contexto aqui, mas vamos ler até o 6, amém? Ora, na vossa luta, amém? Projetar aí? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Vamos ler o 6 de novo? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Você é filho? Amém? Graças a Deus nós somos filhos. Irmão, se você é filho, você vai ser disciplinado. Um irmão falou uma coisa muito importante que eu achei interessante. Por exemplo, quando você tem filho, quem tem filho aqui sabe, né? Uns têm mais, outros tiveram mais filhos, outros tiveram um, que é a minha experiência. Mas, irmãos, você, às vezes, quando você vai disciplinar, você fala para ele, não fala? Você fala para ele porque está sendo disciplinado. Senão, se você disciplina, mas não fala nada, ele não sabe nem por que está sendo disciplinado. Então, Deus tem mostrado para nós, irmão. Deus, Ele nos ama. E Ele nos trata como filhos. Então, por exemplo, aqui, se você continuar lendo aqui, ó, o versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Está vendo? Esses dois versículos, principalmente aqui, falam assim, é para a disciplina que perseverais. Então, a palavra, de novo, perseverar. Perseverar. Para mim, é uma das palavras-chave dessa semana, perseverar. Amém? Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Irmãos, então, por exemplo, por que Deus nos disciplina? É porque nós somos filhos. E Deus quer nos fazer não só filho, mas quer nos tornar um herdeiro. Certo? Você quer ser um herdeiro ou você quer só ser um filho, né? Um filho maturo? Quer ser um herdeiro, irmão. Foi dado um exemplo, por exemplo. Um pai, uma pessoa, um profissional que é empresário. Alguns irmãos aqui são empresários, né? Então, por exemplo, às vezes é difícil começar uma empresa, não é? Quem é empresário aqui? Não é fácil, irmão. É muita luta. Às vezes a pessoa lutou a vida inteira, aí no final que ela conseguiu estabilizar, aí às vezes ela já está ficando idosa, ela quer passar a empresa para os filhos, né? Agora, será que esse empresário que dedicou tanto tempo, ele vai passar essa empresa para qualquer filho? Um filho que não atingiu, que não tem maturidade? Se passar, irmãos, vai acabar com tudo em poucos dias. Nós já vimos exemplo assim, não já? Algumas empresas que os primeiros lutou ali para fundar a empresa, cresceu. No final, os filhos vendeu por preço de banana, vou dizer, né? Então, irmão, por isso que Deus está nos disciplinando, porque quer nos dar algo valioso. Irmãos, a nossa vida aqui na Terra não é só
Nós temos algo que é divino, eterno. Né? Por exemplo, nós estamos aqui, não é só a nossa vida aqui de 80, 100 anos, quem tem o privilégio, né, de viver muitos anos. Irmão, nossa porção é eterna. Deus quer nos dar o reino que há de vir. O mundo passa, tem um versículo que fala que o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos, nós estamos buscando algo eterno. Então, aqui continuando, né? Fala assim, vamos ler o 9 também? Além disso, tínhamos nossos pais, que segundo a carne, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Vamos continuar aqui, até o final do 12 aqui. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Vamos ler de novo 12? Por isso, as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Vamos ler o 13 também. E fazei para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Embora o contexto aqui, principalmente até o 12, mas até esse versículo 13 eu ganhei aqui, irmão. Essa última palavra, ser curado, né? Na verdade, Deus quer nos transformar. Mas nós temos que passar esse processo do trabalhar de Deus, né? Do purificar. Então, louvado seja o Senhor, né, irmãos? O capítulo 12 aqui, o versículo 10, eu queria ler de novo, fala assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, dentro de todos os versículos são ricos, mas esse versículo fala, a disciplina de Deus é para nos tornar participantes da sua santidade. Irmão, Deus é santo, irmão. Então, por exemplo, o exemplo do ouro, né? O ouro, nós sabemos que o ouro material, ele é perecível, né? Ele perece com o tempo, embora é um metal que dura muito. Mas, irmão, a natureza que está sendo trabalhada em nós, ela não é perecível. Deus é santo! Então, nós já somos santos, no sentido de que fomos separados, mas ainda tem muita impureza em nós, né? Louvado seja o Senhor. Eu queria aqui voltar para 1 Pedro. Senhor Jesus. 1 Pedro, no capítulo 4, que nós estávamos, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós lemos 12, né? Mas aqui, ó Senhor Jesus. Versículo 13 fala assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Então eu achei esse versículo, principalmente esse 14, irmão. Todos dois, na verdade, fala assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, irmãos, a questão do sofrimento foi mostrado que nós não devemos sofrer por causa do nosso caráter, né? Embora nós sofremos, às vezes, por causa do nosso caráter, mas
Irmãos, se uma pessoa faz algo errado, ela vai sofrer, não é verdade? Então aqui eu vou adiantar aqui, vou pular para o versículo 15, fala assim, ó. Não sofra, porém, vamos ler junto o 15? Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém? Então, esse versículo 14, né, fala-se, pelo nome de Cristo sois injuriado. Irmão, é sofrer pelo nome do Senhor. Né? Não é sofrer por causa do nosso caráter. É claro que nós passamos por isso, né, por sofrimento, por causa do nosso caráter. Mas Deus, irmão, Deus ele quer trabalhar em nós, né, por causa do seu reino, da sua vontade. Cristo em nós, irmão. Deus colocou Cristo em nós, mas a esperança de Deus é que nós atingimos a glória, né? Nesse contexto aqui, irmãos, dessa semana, eu contei aqui nesses dois, fala da palavra glória 5 vezes. Eu posso estar errado, amém? Mas eu observei que 5 vezes fala a palavra glória. Até anotei os versículos aqui, mas é bom para os irmãos depois ler. Irmãos, porque essa é a meta, a vontade de Deus, irmão. Nos glorificar. Né? E a glória é o quê? A glória é a expressão de Deus, não é? Então, por exemplo, quanto mais transformados nós somos, mais Deus é visto em nós. Não, por exemplo, às vezes nós às vezes desanimamos, mas, irmãos, alguma coisa já foi trabalhada em nós. Né, Arnim? Alguma coisa já foi trabalhada de Deus em você. Todos nós, eu creio, irmão. Mas quanto mais Deus trabalha em nós, mais as pessoas vão ver Deus em nós, irmão. Então, nós devemos ter esse coração de ser trabalhados pelo Senhor, né? Aqui no versículo 16 fala assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Né? Então, por exemplo, foi dado um exemplo. Nós sofremos pelo nome do Senhor. Por exemplo, na saída nossa da pregação do Evangelho, por exemplo, a nossa experiência, né? Nós saímos, uma equipe. Às vezes, irmão, não é fácil você sair nem para pregar o Evangelho. Você vai porque você quer ser transformado. Você quer pregar o Evangelho. E é glorioso pregar o Evangelho. Às vezes nós voltamos, nós saímos chorando, né? Tem um salmo que fala, quem sai chorando, né? Pelo caminho e tal, semeando, sai chorando, mas volta sorrindo. Volta alegre. Porque, irmãos, nós temos experiência maravilhosa. Então, por exemplo, mas tem hora que você recebe um não é? Você chega perto de uma pessoa, posso orar por você? Não. Né? Às vezes você vai em outra pessoa, fala a mesma coisa, não. Mas Deus também nos dá experiência positiva. Às vezes a pessoa abre, aí você recebe a oração, e às vezes ainda adquire os livros, às vezes ainda abre passa o seu contato, né? Não sei os números agora, né? Mas me parece na última saída, 21 pessoas, acho que abriram, né? Se eu não me engano, né? Não sei se eu não tenho os dados aqui. E vários livros foram semeados, irmão. Certo? Eu não preciso levantar a mão, não, mas quem aqui foi salvo por meio da literatura? Acho que todos nós precisamos levantar a mão, né? O jornal Árvore da Vida, né? Irmão, está vendo? A semente ficou lá, irmão. Né? Às vezes você orou para uma pessoa e semeou um livro, não quer dizer que ela vai tomar posição hoje. Às vezes daqui a 1 ano, ou até mais. Mas nós semeamos, irmão. E graças ao Senhor, quem viu a live do parque hoje, a gente vê os testemunhos ali, irmão. Né? Olha as experiências dos irmãos. Mas pode ser a nossa experiência, e tem sido também um pouco da nossa experiência, né? Né, Jonathan? Né? Então, irmãos, ali, quando você coloca o livro, não é fácil você sair para pregar o Evangelho, mas Deus tem nos dado boas experiências. Né? Creio que os irmãos lá em Divinópolis hoje tiveram boa experiência. Então, irmãos, esse é o caminho, né? E aqui, para finalizar aqui, desse contexto, né? Vamos avançar aqui. Eu queria ler o 17 também, amém? Até o final, amém? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada.
Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos ler de novo o versículo 18 e 19, amém? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua obra ao fiel Criador, na prática do bem. Então, irmãos, aqui é um encorajamento para nós, né? Se nós estamos sofrendo por causa do nome do Senhor, irmãos, nós devemos dar graças ao Senhor. Né? Nós não devemos murmurar, nós devemos agradecer. E muitas vezes a gente passa pelas provações e a gente murmura. É claro, né? Deus, se nós formos, igual eu falei, você vai ser provado. Você não foi aprovado, mas talvez Deus vai te dar nova oportunidade. Mas nós temos que aprender a agradecer o Senhor. Irmãos, eu estou falando isso aqui, não é fácil nem falar uma palavra dessa, porque nós também somos reprovados, não fomos? Mas, irmão, esse precisa ser o nosso coração. Ser aprovado. Né? Louvado seja o Senhor. E aqui para terminar, irmãos, por causa do tempo aqui, não quero gastar mais tempo, mas o segundo contexto aqui, eu queria ler pelo menos alguns versículos aqui. No capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 1 até o 3, vamos ler aqui. Rogo, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O 4 também, né? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém? Aqui a gente vê, embora, aqui o contexto, a gente vê que continua, irmão, dentro do contexto, mas aqui Paulo, ele fala, até principalmente o versículo 1, fala, rogo aos presbíteros que há entre vós, né? Eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Então aqui, esse é um dos versículos que fala da glória. Mas aqui fala dos presbíteros. Nós sabemos, irmãos, que aqui em Itaúna, nós usamos irmãos responsáveis, amém? Graças ao Senhor pelos irmãos responsáveis, que estão cuidando de nós. Então, irmãos, nós somos ajudados pelos irmãos. Né? E às vezes nós não sabemos o sofrimento que esses irmãos passam. E às vezes muitos falam mal, mas não conhecem o que os irmãos passam. Então, irmãos, nós temos que aprender a honrar esses irmãos, orando pelos irmãos. Né? Graças ao Senhor nós estamos aqui, né? Alguns há bastante tempo, perseverando. E graças ao Senhor, o Senhor está nos dando uma direção. E o Senhor tem usado os irmãos. O Senhor tem usado, primeiramente, o nosso irmão que está à nossa frente. Amém? Encorajo os irmãos a ler o livro Dias Mais Sábios, o dia de hoje. Certo? Até está falando nesse aspecto. Então, um pouco desse aspecto. Então, irmãos, nós temos que ser gratos ao Senhor pelos irmãos. Eles dão a vida pela igreja. E nós devemos ter o mesmo coração dos irmãos. Então, louvado seja o Senhor. Que aqui fala, que no final fala assim, e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Então, todos nós estamos num caminho, irmão, de atingir a glória. Quem quer chegar à glória? Amém? Então, está vendo? Então, por isso nós precisamos ter o coração armado, né? A mensagem anterior, de passar pelo sofrimento, por causa do nome do Senhor. Às vezes nós somos criticados, até mesmo isolados, irmão. Às vezes os adolescentes, né, tem alguns aqui, estudam, às vezes por causa do seu viver, às vezes você é um pouco isolado. Mas não é que você deve isolar, nós devemos
Nós não devemos ter ódio de ninguém. No serviço, às vezes, nós somos isolados, né? Somos deixados meio de lado, né? Mas nós temos que ser perseverantes. Né? Nós estamos ali, primeiro, na escola, no trabalho, é para estudar, mas também para pregar o Evangelho. E nós devemos ter um bom testemunho, irmão. Louvado seja o Senhor. Então, aqui, ó, eu continuo aqui, né? Fala assim, no versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, não como, aliás, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Irmãos, essa parte aqui fala assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Nós não devemos ser constrangidos, vou cuidar daquele irmão. Às vezes a gente tem que negar a vida da alma, mas nós devemos ir com um coração de gratidão ao Senhor. Nós tivemos uma experiência positiva na saída da casa do adolescente, nós fizemos visita. E eu tive a oportunidade de ir na casa de um irmão mais idoso, né? Um irmão e uma irmã. Irmãos, como que foi bom estar com eles ali? Né? Às vezes a gente esquece desses irmãos, que deram, às vezes, servir aqui conosco. Agora, hoje, eles estão passando momentos difíceis. Principalmente orar, nós devemos orar por eles. Mas também, se nós pudermos visitar eles. Orar com eles. Aí nós fomos lá, não sei como que eles sentiram, mas nós fizemos grito, nós oramos com eles. Cantamos com eles hinos, uns 2 hinos. Fizemos imersão com eles. Fizemos grito de guerra. Mas eu não sei, eu vi alegria neles. Então, irmãos, isso, tá vendo? Vale a pena pagar o preço. A gente sai chorando, não é? Mas volta cheio de alegria. Então, louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu queria aqui, irmão, não queria gastar mais tempo, não, porque o meu tempo já terminou. Mas eu queria só ler um outro versículo aqui. O versículo 13. Certo? Eu queria ler o 13 aqui para finalizar. Fala assim, aquela que se encontra em Babilônia, 1 Pedro, tá? 5:13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Porque eu queria ler esse versículo, irmão, só para mostrar, aqui fala de Marcos, tá? Depois os irmãos podem ler aí, eu anotei aqui Filemon, também 24 e 25, tem outros versículos, até não achei, mas Marcos foi alguém que ele ficou até o fim, mas não foi no início, ele abandonou, né? Ali em Atos, depois os irmãos quiserem ler, Atos 13. Mas, irmãos, ele voltou, com certeza a mãe dele encorajou ele, nós já vimos isso na mensagem anterior, e ele perseverou. Aqui, então, Pedro fala, né? Fala assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. E Paulo também falou que, no momento lá, Paulo reivindicou ele. Então, irmãos, nós precisamos ter essa visão, né? Perseverar até o fim. Amém? Embora haja sofrimentos, há momentos de alegria. Amém. Estamos vivendo a vida da igreja. Amém. Deus quer nos fazer vencedores. Amém? Então vamos perseverar com o Senhor e continuar essa carreira. Amém? Eu gostaria de terminar aqui. Só gostaria de estar orando. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Realmente nós somos gratos a Ti, que embora não entendemos, mas muitas vezes o Senhor nos faz passar por momentos de sofrimento, mas nós temos uma esperança. A nossa esperança não está nessa terra. Nossa esperança é reinar com o Senhor, é ser útil ao Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, a perseverar na vida da igreja. Embora haja sofrimentos, mas há também muita alegria. Está servindo junto com os irmãos. Abençoa cada irmão, aqueles que estão passando por momentos difíceis nesses dias. Fortalece os irmãos. Continua usando a palavra profética, para nos conduzir. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos?